Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 8 de setembro do ano de 2023. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Comigo na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia, Wesley, bom dia para você também que a partir de agora acompanha a nossa programação aqui na número 1 da região, agora às 6h34, começando mais uma edição do seu Jornal Verde Vale. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Sobe para 41 o número de mortos no Rio Grande do Sul após passagem de ciclone. Polícia Federal apreende mais de 100 mil maços de cigarros contrabandeados e prende 2 homens. MEC limita novas vagas em cursos de medicina em meio à disputa jurídica no STF. Comércios não podem se isentar de danos, furtos e roubos em estacionamentos, é o que determina a lei de Goiás. A multa pode chegar a 11 milhões de reais. Cães e gatos devem ser registrados obrigatoriamente em Goiás. Defesa Nacional terá 52,8 bilhões de reais para equipamentos e tecnologias. Loto Fácil da Independência sorteia 200 milhões de reais neste sábado. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35 agora. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, mais 2 mortes causadas pela passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul foram confirmadas pelo governo do estado nesta quinta-feira. Os 2 óbitos ocorreram em Imigrantes e Cruzeiro do Sul, ambas localizadas no Vale do Taquari, região mais afetada pela enchente. Com as 2 mortes registradas, o total de vítimas no Rio Grande chegou a 41. O governo informou que no levantamento preliminar havia sido informado que o número de mortes em Mussum era 15. Após revisão dos dados oficiais, o número foi corrigido para 14. Em Roca Salles foi alterado de 8 para 9. Em Lajeado, o corrigido foi de 2 para 3 e em Cruzeiro do Sul de 1 para 2. Além disso, há registro de 9 pessoas desaparecidas, todas em Mussum. Cerca de 2.700 pessoas já foram resgatadas por equipes do governo de 80 municípios afetados. Entre desabrigados e desalojados, há mais de 6 mil pessoas fora de casa por conta do temporal no Rio Grande do Sul. As mortes registradas no Rio Grande do Sul já superam a maior tragédia natural das últimas 4 décadas no estado, quando 16 pessoas morreram em junho. Em entrevista na noite da última terça-feira, o governador Eduardo Leite confirmou que se trata da pior tragédia natural que já atingiu o estado. 6h37 agora. E anunciados nesta quarta-feira como novos ministros do governo Lula, os deputados federais Silvio Costa Filho e André Fufuca terão de esperar uma semana para serem empossados. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a cerimônia de posse dos 2 novos ministros do Centrão está prevista apenas para a próxima quarta-feira, dia 13 de setembro. Motivo da demora é a viagem de Lula para a reunião do G20 na Índia. O presidente embarcou para Nova Delhi nesta quinta-feira e só deve voltar ao Brasil na noite da segunda-feira. 6h37 agora. Comércio vê melhoras na economia e segue mais confiante. A matéria de Priscila Mendes. Os comerciantes brasileiros ficaram ligeiramente mais otimistas em agosto, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. O índice de confiança do empresário do comércio aumentou 0,3% em relação a julho.
O comércio da capital mineira também encerrou o primeiro semestre de 2023 com um crescimento de 0,77% nas vendas, de acordo com o levantamento realizado pela CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, com destaque para o segmento de veículos e peças, que avançou 1,86% no período. Para Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH e conselheiro do CRA-MG, Conselho Regional de Administração de Minas, o impulsionamento das vendas de veículos neste primeiro semestre se deve aos incentivos fiscais e ressalta outros segmentos que também tiveram crescimento. Os incentivos fiscais concedidos pelo governo federal ao segmento automotivo impulsionaram as vendas de veículos. Contribuiu para que consumidores pudessem adquirir automóveis com preço mais acessível. Outro segmento que se destacou no primeiro semestre foi o de drogarias e cosméticos. A atividade tem registrado boas performances e sendo uma das mais fortes no varejo da capital mineira. Também podemos destacar os segmentos de vestuário e calçados, papelaria e supermercados. O varejo tem apresentado desempenho estável e alcançado resultados positivos em todos os segmentos, mas a perspectiva é de melhoria para os próximos meses no comércio varejista de Belo Horizonte. Todos os segmentos do varejo fecharam o primeiro semestre com crescimento. Ainda que para alguns o avanço tenha sido mais tímido, de forma geral, o período foi positivo para todos. Para os próximos meses, temos boas expectativas. Teremos grandes datas como Dia das Crianças, Black Friday e Natal, além do pagamento do 13º salário. E mais pessoas deixando o cadastro de negativados com o programa Desenrola Brasil. Para a maioria dos empresários do comércio, 51,3% afirmaram que houve melhora, aumentando a percepção em relação ao mês de julho. A pesquisa ainda aponta que o comércio de itens não duráveis, como perfumes, sabonetes, alimentos e afins, e de bens semiduráveis, como roupas, calçados, celulares, entre outros, estão mais confiantes na recuperação da economia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. Uma operação da Polícia Federal encontrou mais de 100 mil maços de cigarros e prendeu 2 homens em um condomínio de luxo em Goiânia. Segundo a Polícia Federal, a carga é contrabandeada do Paraguai. A ação aconteceu na manhã desta última quarta-feira. Conforme a polícia, a Operação Nicotine tem o objetivo de desmanchar uma organização criminosa que se dedicava ao contrabando de cigarros. A idade dos 2 presos e a relação entre eles está sob sigilo. Os policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão dos mais de 100 mil maços de cigarro e prendeu em flagrante 2 investigados. Os cigarros serão enviados à Receita Federal para que seja dado o devido tratamento fiscal. Os investigados autuados em flagrante estão à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para apurar um possível envolvimento de outras pessoas com a organização criminosa. 6h41 agora. O batalhão da Polícia Militar Ambiental prendeu 2 suspeitos de tráfico de animais silvestres nesta quarta-feira. De acordo com a corporação, os filhotes de arara estavam em um ônibus que vinha do Tocantins para Goiás. Os animais eram transportados em uma caixa e estavam machucados, sem nenhuma condição adequada para transporte e saúde das aves. O motorista do ônibus e o receptador foram abordados no momento da entrega dos animais. Segundo os militares, os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, onde estão à disposição da Justiça. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h41 agora. E a seleção brasileira pré-olímpica foi derrotada pelo Marrocos por 1-0 nesta quinta-feira no Complexo Esportivo de Fez, no país africano. Esse foi o primeiro dos 2 amistosos da equipe comandada por Ramon Menezes contra a seleção marroquina, visando a Olimpíada de Paris 2024. O meia El Ouadi foi o autor do único gol da partida. E a seleção brasileira principal começa hoje a sua caminhada visando a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe enfrenta a Bolívia na primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. A partida será no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, às 21h45 de Brasília. Os últimos encontros entre Brasil e Bolívia mostram a superioridade técnica do time canarinho. Afinal, nos últimos 5 jogos foram vitórias e 1 empate. Aliás, no último jogo, em março do ano passado na Bolívia, ela foi goleada por 4-0 com gols de Lucas Paquetá, Richarlison 2 vezes e Bruno Guimarães.
Neymar volta ao time e enche Fernando Diniz de elogios. E quem conta esta história é Cadu Macri. A seleção brasileira fez nesta quinta-feira o último treino antes da estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil encara a Bolívia às 9h45 da noite no horário de Brasília, nesta sexta, no Mangueirão, em Belém do Pará. O time vai contar com a volta do atacante Neymar, que admitiu que neste retorno não vai estar 100% fisicamente, mas que isso não é uma novidade na seleção. Não é a primeira vez que eu venho para a seleção convocado dessa forma. Alguns anos atrás aconteceu a mesma coisa e no jogo acabei jogando os 90 minutos. Se eu não me engano, foi o jogo contra a Colômbia nos Estados Unidos. E eu me sinto bem, me sinto feliz, que é o mais importante. Obviamente que não estou 100% totalmente fisicamente, mas a cabeça está boa, o corpo está bom, então acho que é isso. Acho que não tem nada de mistério. Acho que jogar futebol independente do tempo que você fique parado, você sempre vai saber jogar futebol. É igual andar de bicicleta. Ao ser questionado sobre Fernando Diniz, o novo técnico da seleção, o camisa 10 foi só elogios. Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. É um outro tipo de futebol. Ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive. Porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não. Diniz, ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante. Até falei para esses dias, ele perguntou o que você achou do trabalho. Achei muito diferente. Porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos, então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso de você chegar na seleção, depois de 13 anos, vem um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez. Então isso vai ser muito importante para a seleção, para nós, jogadores, aprender uma coisa nova. A partida será também a estreia de Fernando Diniz no comando técnico da seleção. O treinador, que também comanda o Fluminense, deve levar o Brasil a campo com Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, Rafinha, Rodrigo e Richarlison. A Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Cadu Macri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45 agora. Os produtores brasileiros abateram 8,36 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no segundo trimestre deste ano, uma alta de 12,6% em relação ao segundo trimestre de 2022. Isso segundo resultados das pesquisas trimestrais de abate de animais, do leite, do couro e da produção de ovos e galinha, divulgados na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 13,4%. Maio foi o mês de melhor desempenho, com 298.870 cabeças, alta de 14,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O abate de fêmeas cresceu 23,9% no segundo trimestre de 2023, ante o segundo trimestre de 2022. Enquanto o abate de machos subiu 5,1% na mesma comparação. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o abate de 934.450 cabeças de bovinos a mais no segundo trimestre de 2023, isso ante o mesmo período do ano anterior, foi impulsionado pelo aumento do abate em 18 das 27 unidades da federação. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Em meio a um embate entre grupos educacionais privados e o Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Educação estabeleceu por meio de portaria publicada na segunda-feira regras para limitar a ampliação de vagas em cursos de medicina particulares. Segundo a pasta da Liana, é uma tentativa de assegurar a qualidade da formação médica aqui no Brasil. Os critérios levam em conta, entre outros aspectos, a estrutura do sistema público de saúde do município, como, por exemplo, a disponibilidade de leitos para as aulas práticas e estágios, além das notas que o curso recebeu nas últimas edições do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. Nenhuma instituição poderá oferecer mais de 240 vagas por ano e nem promover uma ampliação de mais de 30% das que já eram ofertadas. Com mensalidades altas, algumas chegam a R$12 mil mensais, baixas taxas de evasão dos alunos e uma importância estratégica no setor da
educação, as graduações de medicina tornaram-se uma mina de ouro para mantenedores de ensino no mercado. Estima-se que uma única vaga valha hoje R$2 milhões. Tamanha atratividade financeira levou a um boom no surgimento de novos cursos no Brasil. Em 2002, eram 113. Em 2018, o número já havia saltado para 322. Daí, 3 desafios surgiram a partir disso: garantir a qualidade de ensino aos estudantes de medicina, abrir cursos em regiões com leitos disponíveis para alunos fazerem as aulas práticas e de residência e tornar a distribuição de profissionais mais igualitária entre as regiões, evitando que só sejam abertos cursos em grandes cidades do Sudeste. E o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta quinta-feira que o presidente Lula vai assinar um acordo com o presidente dos Estados Unidos e da Índia para promover o uso de biocombustíveis. O objetivo central do acordo é a descarbonização da matriz de transportes em escala global. A iniciativa não é inédita, visto que Silveira já havia assinado um acordo similar na Índia há aproximadamente 45 dias. O atual compromisso com os Estados Unidos e a Índia surge no contexto da participação de Lula na 18ª edição da cúpula do G20, realizada em Nova Delhi, na Índia. De acordo com o acordo, aliás, sobre biocombustíveis, é mais um passo na direção da cooperação internacional em busca de soluções para reduzir as emissões de carbono provenientes do setor de transportes. O presidente deixou o Brasil nesta quinta-feira e chegará na Índia ainda hoje. O evento ocorrerá entre sábado e domingo. 7h04 agora. O policiamento nas rodovias federais continua reforçado durante o feriadão. Quem vai trazer os detalhes é Milena Abreu. Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações de monitoramento nas estradas do país a partir desta quinta-feira, 7 de setembro. E as operações ficarão reforçadas até a noite de domingo, dia 10. O reforço é para garantir a segurança dos usuários das rodovias durante o feriado prolongado de 7 de setembro. Datas como essa costumam movimentar as rodovias e as autoridades reforçam as operações para recuperar veículos roubados e apreender armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas, além de reprimir infrações de trânsito. De acordo com a PRF, agentes vão se revezar nos trechos mais movimentados e críticos, tendo como base os locais e os horários em que há um alto índice de acidentes ou um elevado número de infrações. Para uma viagem sem contratempos, é importante que antes de colocar o carro na estrada, o motorista cheque o funcionamento de itens como freio, amortecedores e luzes. Tem que calibrar os pneus sem esquecer do estepe. Uma dica é ter em mãos os telefones de emergência das rodovias pelas quais você vai passar. Se for rodovia federal, o número é 191. Em rodovias estaduais ou sob concessão, os telefones variam, mas estão estampados em placas ao longo do caminho. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E uma lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado proíbe que estabelecimentos privados coloquem cartazes que tirem a responsabilidade dos proprietários em danos, furtos e roubos. Autor da lei, o deputado Gustavo Seba, do PSDB, explicou que qualquer comunicação de infração será enviada ao PROCON, que poderá aplicar advertência ou multa. O PROCON disse que vai fiscalizar os estabelecimentos privados e, em caso de descumprimento da lei, os fiscais em caráter educativo vão orientar os empresários. Se houver reincidência, o estacionamento poderá ser autuado e responder a um processo administrativo. A multa a ser aplicada varia de R$ 754 a 11 milhões de reais, dependendo da extensão do dano, gravidade e faturamento da empresa, foi o que explicou o PROCON. A lei estadual usou como base a súmula 130 do Supremo Tribunal de Justiça, que diz que o estabelecimento responde pela reparação de danos ou furtos de veículos em estabelecimentos privados. Olha, foi aprovado em votação definitiva na última terça-feira na Assembleia Legislativa de Goiás um projeto que regulariza a posse responsável de cães e gatos em todo o estado de Goiás. A PL número 3.699/20, de autoria do deputado estadual delegado Eduardo Prado, obrigaria os donos a registrarem os seus pets na Coordenação Estadual de Zoonoses em estabelecimentos veterinários credenciados pelo órgão,
apresentação da carteira ou comprovante de vermifugação ou vacinação. Caso o proprietário não possua o documento, um comprovante seria criado na hora do procedimento. A lei também torna proibida a venda de animais em locais públicos sem licença prévia, sob risco de apreensão. Segundo o deputado, a justificativa para a criação da matéria vai além de quem cria. Ele fiscaliza e a quem comercializa os animais domésticos. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. Olha, tudo igual na primeira partida da final do Brasileirão Feminino entre Ferroviária e Corinthians. A final da tarde desta quinta-feira na Arena Fonte Nova em Araraquara. Os times não saíram do 0-0. As corintianas ficaram em cima, mas não furaram o ferrolho das rivais. Com isso, tudo em aberto para a volta, que será neste domingo em São Paulo. Assim, quem vencer leva o caneco e novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Corinthians busca o seu 4º título seguido e o seu 5º da história, pois ganhou em 2018, 2020, 21 e 22. A Ferroviária busca o seu 3º caneco. Ganhou em 2014 e 2019. Em meio à novela com o PSG, o Mbappé não deve renovar com a equipe parisiense. Assim, outras equipes passam a sonhar com a contratação do atacante. O principal nome vinculado ao nome do jogador, Real Madrid, deve ganhar um forte rival na corrida pelo francês. Segundo o jornal L'Équipe da França, o Liverpool já se prepara para entrar na briga pela contratação do camisa 7. A publicação adianta que um dos motivos para que os Reds busquem a contratação de Mbappé é a situação de Mohamed Salah. O egípcio foi um dos grandes alvos do Al-Ittihad da Arábia Saudita no fim da última janela de transferências. O Real Madrid é tido como favorito para contratar o atacante francês, mas só deve entrar em cena no início do ano que vem. A partir de janeiro, Mbappé já poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e, caso a situação se mantenha, os espanhóis teriam um caminho livre para fechar com o atleta. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. E os contratos futuros do milho finalizaram a sessão desta quinta-feira com campo misto na Bolsa de Chicago. O contrato setembro 23 registrou uma queda de 0,75 pontos e foi negociado a $4,70 por bushel, enquanto que o dezembro 23 fechou o dia com ganho de 0,5 ponto percentual e foi cotado a $4,86 por bushel. De acordo com informações da Reuters Internacional, os vencimentos futuros do milho permaneceram quase inalterados ao longo desta sessão, em meio à incerteza sobre resultados da colheita inicial dos Estados Unidos. A Reuters ainda reportou que a colheita de milho em partes do centro-oeste dos Estados Unidos está começando mais cedo do que o normal, devido ao clima quente e seco. No Brasil, os agricultores devem colher um recorde de 131,8 milhões de toneladas de milho, disse a Companhia Nacional de Abastecimento na última quarta-feira. Os comerciantes de grãos também monitoraram as tensões na região do Mar Negro. A Reuters Internacional destacou que a Rússia realizou um 4º ataque de drones em 5 dias em instalações portuárias ucranianas no Rio Danúbio, danificando silos de grãos em uma rota de exportação vital para Kiev. Em função do feriado da Declaração da Independência do Brasil, neste dia 7 de setembro, a Bolsa não funcionou e voltará à normalidade somente nesta terça-feira. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11 agora. E Banco do Brasil e Caixa Econômica realizam a primeira operação via Drex. Sistema está em fase de testes. Os detalhes dessa novidade você vai conferir agora com Fabíola Altran. Realizada a primeira transferência via Drex por bancos públicos. A transação foi feita pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. A versão digital da moeda brasileira ainda está em fase de testes. O programa piloto é comandado pelo Banco Central e tem a participação das duas instituições financeiras. A primeira transferência via Drex ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto, com reservas bancárias da carteira do Banco do Brasil para a Caixa, e depois foram transferidas de volta para o Banco do Brasil. O Drex usa redes blockchain que rastreiam as transações com a mesma tecnologia das moedas digitais. De acordo com a Caixa, nos financiamentos imobiliários, por exemplo, o Drex pode diminuir o tempo para liberar os recursos para algumas horas. A presidente do banco, Rita Serrano, disse que a colaboração entre as instituições mostra o compromisso com a inovação e a modernização do setor financeiro. Já a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou que o Drex é mais uma iniciativa bem-sucedida
do Sistema Financeiro Nacional. Da Rádio 2, Fabíola Alto. 7h12, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Já no próximo bloco, Defesa Nacional terá 52,8 bilhões de reais para equipamentos e tecnologias. Loto Fácil da Independência sorteia 200 milhões de reais neste sábado. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, nós voltamos já, trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h21, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 8 de setembro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, projetos de defesa nacional e monitoramento das fronteiras vão receber 52,8 bilhões de reais nos próximos anos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. Desse total, 27,8 bilhões serão alocados até 2026 e outros 25 bilhões depois desse período. Os investimentos do PAC serão direcionados a equipamentos aéreos, navais e terrestres, como aeronaves cargueiro, caças Gripen, helicópteros leves e de médio porte, construção de submarinos e navios patrulha, viaturas blindadas, implantação de sistemas de controle de faixa de fronteira. Segundo o Ministério da Defesa, atualmente o setor representa cerca de 5% do Produto Interno Bruto, o PIB, e gera 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos. O Exército terá 12,4 bilhões de reais para ações de pesquisa, desenvolvimento e aquisição de equipamentos. Uma das frentes é a compra de 714 viaturas blindadas sobre rodas e sobre lagartas com sistemas de armas e comunicações. Para a Marinha, os recursos previstos para 6 projetos são da ordem de 20,6 bilhões de reais. Já as ações para a aeronáutica terão provisionamento de 17 bilhões de reais. E a Loto Fácil da Independência terá o maior prêmio da sua história em sorteio neste sábado, pela Caixa Econômica Federal, às 20 horas. Concurso especial 2.900 tem um valor estimado de 200 milhões de reais para apostas que acertarem os 15 números. Esse prêmio não irá acumular. Caso ninguém chegue aos 15 números, aqueles que acertarem 14 vão dividir e assim por diante. Segundo a Caixa, se um só jogador acertar os 15 números, uma aplicação na poupança de agência bancária pode render 1,360 milhão de reais no primeiro mês. Além disso, é possível comprar 80 apartamentos luxuosos de 2,5 milhões, caso o ganhador prefira. Para apostar, o menor jogo custa R$3. É possível fazer a fezinha até 17 horas do dia do sorteio. A cartela tem 25 números disponíveis e é possível marcar de 15 a 20. Há premiações a partir de 11 acertos. 7h23, 1 em cada 3 homens está infectado com HPV. A vacina é a principal forma de proteção. Vamos saber os detalhes com a Milena Abreu. 1 em cada 3 homens com mais de 15 anos está infectado com HPV, o papiloma vírus humano, do tipo genital. E 1 em cada 5 está infectado com HPV de alto risco, tipo que está relacionado ao desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, como o de colo de útero, de pênis, de vagina, o câncer anal e o câncer de orofaringe. É isso que mostra um estudo publicado no The Lancet, uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo. O estudo foi feito por um grupo internacional de pesquisadores. Eles avaliaram a prevalência da infecção genital por HPV na população masculina, com base em estudos publicados entre 1995 e 2022. Percentualmente falando, a prevalência foi de 31% para qualquer tipo de HPV e de 21% para HPV de alto risco. Estima-se que em todo o mundo aproximadamente 70 mil casos de câncer em homem são causados pelo HPV anualmente. O HPV é uma infecção sexualmente transmissível e, portanto, o uso de preservativo nas relações sexuais é importante para evitar o contágio. No entanto, a melhor forma de prevenir a doença é com vacinação. Atualmente, a vacinação de rotina contra o HPV é oferecida gratuitamente para meninos e meninas de 9 a 14 anos no esquema de 2 doses. Adultos portadores de HIV
transplantados e pessoas em tratamento oncológico, como rádio ou quimioterapia, além dos imunossuprimidos e das vítimas de violência sexual, também podem receber o imunizante pelo SUS aqui no Brasil. Desde 2014, o SUS oferece o imunizante quadrivalente, que protege contra 4 subtipos do HPV, 2 que estão associados a casos de câncer e 2 que são responsáveis pela maior parte das verrugas genitais. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h26 agora. O superintendente de atenção especializada da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, Rupert Nickerson, anunciou que Rio Verde vai receber uma das 12 salas de recursos multissensoriais que serão implantadas em Goiás. A iniciativa irá beneficiar alunos matriculados nas escolas estaduais, municipais e nas unidades escolares conveniadas que necessitam de atendimento educacional especializado. A notícia foi dada durante uma visita à sede da Coordenação Regional de Educação em Rio Verde. Cada sala conta com comandos de inteligência artificial e tecnologia 6D para oferecer diversos recursos terapêuticos destinados à reabilitação de crianças e jovens com transtornos de neurodesenvolvimento. A previsão é que na sala que seja inaugurada já no mês de outubro, promovendo assim o atendimento de 819 alunos que estudam em escolas regulares ou são atendidos nos centros de atendimento educacional especializado. E um pacto para zerar o desmatamento ilegal em todo o território goiano foi feito até 2030. Aliás, é o que objetiva o termo assinado nesta última terça-feira pelo governo de Goiás, junto com entes públicos, privados, produtores, entidades do agronegócio e bem como representantes da economia mineral e industrial, entre 63 entidades ao todo. O termo prevê ações que concentram esforços de todos os setores com o objetivo de evitar a destruição de áreas verdes e nativas. Essa parceria será construída com todos aqueles que verdadeiramente representam produtores rurais. É o que disse o governador Ronaldo Caiado. Também anunciou a convocação de 98 novos técnicos e analistas ambientais aprovados em concurso. O pacto prevê a redução gradativa do desmatamento no estado, que em 2022 foi de 63 mil hectares. Até 2025, a previsão é reduzir em 25% as atividades ilegais que prejudicam o meio ambiente, com a expectativa de zerar esse número até 2030. Para isso, entre as estratégias que serão adotadas pela SEMAD estão fortalecer a fiscalização ambiental, agilizar autorizações de licenças ambientais, valorizar a vegetação natural com a implantação do mercado de carbono, fortalecer as cadeias de produtos oriundos de áreas conservadas, promover a recuperação de áreas degradadas e ainda implantar programas de compensação e reposição florestal e compensação por danos. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h28. Em Barranquilha, a Colômbia sofreu, mas venceu a Venezuela por 1-0. O único gol veio com Rafael Borré. Na próxima rodada, a Colômbia mede forças com o Chile fora de casa. A Venezuela encara o Paraguai em Caracas. E o Paraguai segue a sina das últimas eliminatórias da América do Sul. Decepciona. Foi assim na noite desta quinta-feira, a primeira rodada do torneio que classifica 6 das 10 seleções para a Copa 2026 e leva o 7º à repescagem. Atuando em casa no estádio Antônio Aranda, em Cidade del Este, a equipe recebeu o Peru e amargou um 0-0. E foi com golaço e recorde, um roteiro bem corriqueiro na vida de Lionel Messi. O camisa 10 decidiu com uma pintura de falta e a Argentina venceu o Equador por 1-0 nessa quinta-feira no Monumental de Nunes, na estreia das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Com o gol, o craque obteve não só a vitória, mas a artilharia na história do torneio ao lado do amigo Luiz Soares. E a atual campeã mundial iniciou assim a sua caminhada na defesa do título com festa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h29. E as negociações futuras para a soja finalizaram a sessão desta quinta-feira com desvalorizações na Bolsa de Chicago. Os futuros da oleaginosa terminaram a sessão com baixas de 14,50 a 16,75 pontos. O contrato setembro 23 registrou uma baixa de 15,25 pontos e encerrou precificado a $13,45 por bushel.
Já o vencimento novembro 23 terminou a sessão cotado em $13,59 por bushel, uma queda de 16,75 pontos. O janeiro 24 teve um recuo de 15,50 pontos, encerrou negociado em $13,73 por bushel, enquanto o março 24 teve uma perda de 14,50 pontos, ficou cotado em $13,79 por bushel. Segundo as informações da Sussex Farming, o mercado da soja encerrou a sessão com baixa em função do dólar americano, avanço da colheita americana e a falta de demanda. A Agrinvest reportou que o dólar index chegou a trabalhar 105 pontos, sendo o maior patamar desde março deste ano.